Ó, mais uma lesão calcânea aqui. Vamos entender por que eu coloquei essa lesão. O pessoal aí tá chegando. Lembra que eu falei para vocês que a mesma lesão ela podia tomar 3 rumos diferentes? Ou o corpo absorver, ou o corpo rachar, ou essa bolha estourar. Olha o que aconteceu aqui com o calcanhar dessa paciente. Ele começou aqui em cima, ó, com uma lesão bolhosa, mas olha que interessante, ela não rompeu. Olha o que aconteceu aqui, essas rachaduras, ó, tá vendo? O corpo ele estava tentando absorver esse líquido. Obviamente que ele não ia absorver, porque é um líquido sanguinolento, não é um líquido propício para que o corpo absorva. Mas olha que legal, aqui ele começou a rachar, aqui ele começou a rachar. E olha que bacana, o tecido desprendendo aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região desprendeu, aquele tecido morto começou a cair e olha como que ficou. Viu que bacana? Mesmo processo de tratamento, pessoal. Creme barreira, ó, creme barreira, passa o creme barreira nesse calcanhar, enfaixa, começou a rachar, continua enfaixando, porque você não sabe se o corpo vai rachar por completo. Chegou aqui embaixo, tá vendo? Olha a pele nova crescendo, como que é uma pele sensível, uma pele frágil, mantém oclusão aqui, tá bom? Não arrisca, não deixa esse calcanhar aberto. E aí olha que bonito que ficou, totalmente protegido com a pele nova do paciente. Então essa é um segundo exemplo de calcanhar que tomou essa proporção diferente da primeira lesão. Vou mostrar para vocês aqui uma terceira. Ó, Leonardo, seja bem-vindo, Edna. Vamos mostrar o próximo slide agora, que aí vamos ter um outro calcanhar aqui. Ah, olha lá, esse aqui já foi um pouquinho mais complicado. Então vamos esperar o pessoal aí interagir, ó. Esse calcanhar, ele tomou uma proporção um pouquinho diferente. Olha o que aconteceu. Aqui nessa primeira imagem, tá vendo aqui, ó? Ele tava lá, seu processo inflamatório, tava com uma lesão ali já iniciando um processo que a gente chama de necrose de coagulação. O que é necrose de coagulação, Matheus? É quando o meu tecido ele começa a morrer por falta de coagulação, por falta de uma rede sanguínea constante naquele local. E olha qual que foi a proporção que esse calcanhar tomou. Olha que bacana. Lembra que as duas primeiras lesões, um calcanhar ele rompeu a bolha e o outro calcanhar ele rachou? Aqui ele não aconteceu nenhum dos dois. Aqui o corpo começou a fazer um processo de, não vou falar absorção, mas o tecido ele começou a necrosar, a morrer. Ele nem entrou num processo líquido e nem começou a ressecar. O corpo começou a entrar nesse processo de necrose. E isso aqui é muito ruim, porque quando a lesão toma essa proporção, principalmente em calcanhar, pessoal, aí a gente não sabe qual que é o rumo que ela vai tomar, tá? E por que é perigoso essa região? Porque a gente tem tem osso, né, nessa região, tem tendão nessa região, e não é uma região que a gente consegue manejar, dependendo do nível de necrose, nenhum tipo de desbridamento com instrumental, se essa necrose evoluir demais. Porque é uma região que não é indicativo de ficar futricando ali com lâmina, entendeu? Se você aí, já aproveitando, um profissional que tem calcânio de paciente com necrose em domicílio, aquela necrose que não tem classificação, que você não sabe como que está a profundidade dela, cuidado para mexer com essa lesão. A gente tem aí alguns manejos que a gente pode fazer, mas cuidado com colocar a lâmina de bisturi em região de calcânio, tá? É uma região muito sensível, muito preocupante para ficar fazendo esse tipo de procedimento em domicílio, principalmente, tá? Para quem trabalha aí com home care. Então, vamos passando aqui a explicação, porque senão a gente já entra numa outra explicação de lesão. Então, vamos entender aqui. Esse tecido começou inflamado, e aí ele entrou num processo de necrose de coagulação, e olha qual que foi o rumo que ele começou a tomar. Tá vendo aqui, ó? A necrose começou a ficar secretiva, já entrou tecido de esfacelo junto, já entrou exudação junta. Olha como é que ficou nessa lesão aqui, ó. Tá vendo como que a necrose parece que tá saindo? Ó, mas ela tá lá dentro, ela tá aprofundada. Tudo isso aqui é tecido morto, ó. Talvez na imagem não vai dar para vocês verem tão bem, mas eu não consigo aproximar mais. E aí, aqui embaixo a gente já teve uma resolução. Aqui já não tinha mais tecido morto.
E aqui praticamente o calcanhar do nosso paciente já estava cicatrizado. Mas olha só, eu vou dar uma inclinadinha aqui para o lado. Olha as pomadas que a gente usou. Por que eu coloquei 2 exemplos aqui? Aqui a gente tem, pessoal, a famosa colagenase, tá? E aqui do lado, mais um pouquinho para o lado, a gente tem a colagenase com cloranfenicol. Tá vendo aqui, ó? Por que eu coloquei as duas para a gente entender? A diferença da colagenase com cloranfenicol e sem cloranfenicol, ela tá onde? Esse produtinho aqui, ó, que vem junto com a colagenase, é um antibiótico, pessoal. Então, por que eu tenho que pensar em usar uma colagenase com cloranfenicol? Entende o seguinte, a pomada colagenase, ela foi criada para se fazer um desbridamento enzimático. Mateus, o que significa desbridamento enzimático? Significa que esse produtinho aqui, ó, ele foi feito para destruir tecido morto. E quais são os nossos tecidos mortos? Necrose e esfacelo. Isso é tecido morto. Até aproveitando aqui, fazer um comentário, porque eu vejo muita gente ainda com dúvida com relação a isso. Esfacelo, pessoal, não é fibrina, tá? Fibrina é uma coisa, esfacelo é outra. A gente está em 2024, eu ainda vejo muito profissional falando, ó, olha só, tem fibrina aqui na região, olha só a fibrina. Fibrina, pessoal, vou explicar para vocês o que é fibrina. Fibrina é uma proteína que está envolvida no processo de coagulação, de cicatrização aí dessa lesão do meu paciente. Então, não tem nada a ver chamar isso aqui de fibrina, porque a fibrina, primeiro que a gente nem enxerga ela a olho nu. Ela é uma proteína, entendeu? Então, esqueça quando alguém falar para vocês, eu vi lá, tirei a fibrina aqui do paciente. Não, isso se chama esfacelo. Esfacelo é todo esse tecido amarelado, tá? Ele pode ser um pouco mais esbranquiçado também, mas isso não se chama fibrina, tá? Então agora que vocês entenderam que necrose e esfacelo são tecidos mortos e que a colagenase ela faz a retirada de tecido morto, vamos entender então por que a gente tem a opção do cloranfenicol e a opção sem o cloranfenicol. Imagina o seguinte, eu tô com uma lesão aqui, pessoal, que olha como que ela tá, exudativa, úmida, aquele aspecto purulento. Isso daí é característico de bactéria. Se eu tenho uma lesão com potencial de risco de infecção, eu vou prezar em usar uma cobertura com antibiótico ou sem? Com antibiótico. Só que a gente tem que tomar muito cuidado no manejo do antibiótico. Porque assim como os pacientes que tomam medicações aí via enteral, né? Ou enfim, qualquer tratamento com antibiótico terapia, ele pode criar uma resistência àquele antibiótico, não pode? A mesma coisa acontece na lesão, pessoal. Se você usa um tratamento que não tem indicação de antibiótico de forma prolongada, seu paciente cria resistência da microbiota e aí quando você precisar usar um antibiótico aqui, a tendência é que não funcione. Tá? Então, evite usar a colagenase com cloranfenicol. Tanto que a maioria dos lugares nem vende sem receita, então geralmente para você conseguir ela com cloranfenicol vai ter que ter prescrição médica, tá? Mas a gente sabe também que tem lugares que vendem, mas é mais difícil. Então para esse tipo de lesão, eu optei em usar a colagenase com cloranfenicol, porque aqui ele já estava tomando uma proporção infecciosa, ó. Então para não correr o risco dessa lesão evoluir para uma piora, para uma necrose mais profunda, a gente entrou com a colagenase com cloranfenicol. E olha que bacana o efeito dessa pomada. Olha o que aconteceu. Aqui o corpo começou a infiltrar a necrose e a gente faz o curativo aqui normal, tá, pessoal? Soro fisiológico a 0,9%, seca bem essa região aqui com gaze e coloca a pomada em contato com o tecido morto.
Presta atenção nesse detalhe. Eu não vou usar a cloranfenicol aqui no envolto da lesão, no calcanhar, no tecido íntegro. A colagenase não vai hidratar, a colagenase não vai proteger, a colagenase não vai ter benefício nenhum no tecido que não está morto. Tá? Ela foi feita para retirar tecido vivo de forma tecido morto de forma enzimática. Então, se eu passo ela fora do tecido morto, uma que eu não vou ter benefício e outra que eu posso ainda gerar um processo de inflamação nesse paciente. Tá? Então, colagenase aqui no centro e repete o processo todos os dias, repete o processo todos os dias. E uma coisa muito interessante que às vezes o profissional não se atenta nesse processo todo aqui de cicatrização. Como que tá as bordas desse paciente? Por que é importante a gente olhar as bordas do paciente, pessoal? Porque lembra que lesão, na maioria das vezes, ela vai cicatrizar de dentro para fora e das bordas para o centro. Se eu não tenho uma borda adequada, essa lesão ela não fecha. Aqui, a borda até quase tomou uma proporção ali que a gente chama de maceração. Tá vendo todo esse esbranquiçado que forma aqui, ó, ao envolto da borda? Essa maceração ela acontece geralmente porque a borda ela começa a ficar muito úmida. E por que ela tá úmida aqui, pessoal? Tá vendo como que ela estava aqui antes? Olha o que é secreção. A secreção gera umidade. Bactéria gera umidade. Então, quase que ela perdeu o controle aqui das bordas. Não precisamos intervir, tá? Com nenhum tipo de conduta. Eu preferi manter, tá bom? Mas se precisasse intervir, que tipo de produto que a gente pode usar numa borda que está macerando? Creme barreira. Olha que bacana. Mais uma vez o creme barreira salvando. E aqui olha que dica legal. Se você usar o creme barreira numa borda macerada, a tendência é que ele crie uma proteção aqui, que faz uma barreira que vai evitar com que a umidade penetre nesse tecido que está com tendência de aumentar a umidade. Por que eu estou falando disso? Porque tem muito profissional que vem aqui e usa óleos graxos essenciais. O famoso Dersane, o AGE, o óleo de girassol, que todo mundo adora. Pessoal, o pessoal perguntando aí, isso aqui é lesão calcâneo, tá? Lesão no pé, calcanhar do paciente. Então, olha que legal. Se eu usar o Dersane, o AGE, enfim, nessa borda que está com a tendência de macerar, qual que é a medida que o corpo vai tentar fazer? O Dersane, ele é um cicatrizante. A gente pode até falar disso depois, porque o pessoal confunde muito cicatrizante com creme barreira. E confunde também com pomada de assadura, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Se eu passo um produto cicatrizante, um produto oleoso nessa borda do meu paciente, a tendência é que eu hidrate demais essa borda. Mas, Matheus, essa borda já está hidratando, eu vou hidratar ela mais, não vai piorar? Vai piorar, a tendência é que piore. Porque a maceração nada mais é do que um excesso de umidade. Se eu coloco um produto que tem a tendência de gerar mais umidade, você acha mesmo que vai dar certo? Então a gente tem que evitar com que essa borda ela fique aumentando esse processo de umidade. E, se necessário, a gente usa o creme barreira aqui. Não foi necessário porque ela não tomou essa devida proporção. Deixa eu só ver aqui que alguém falou alguma coisa a respeito da nistatina. Nistatina ideal. Ah, Célia. Célia, a nistatina aqui não é ideal, por quê? Porque a nistatina, seja ela com óxido de zinco ou não, assim como várias outras pomadas de assadura, ela tem, como o próprio nome já diz, a finalidade de criar uma proteção contra assaduras. É aquela pomada que é boa para uma queimação ali, uma dermatite por conta de uma queimação de urina, numa região de fralda, tá? Mas aqui a gente não tem indicação de nistatina, porque o que a gente quer? A gente quer criar uma proteção nessa borda que está úmida. E a nistatina não cria essa proteção, entendeu? Se eu quero usar uma pomada que cria uma proteção, não tem nada melhor do que o creme barreira, tá? Então a nistatina ela vai sim ter as suas indicações, mas para outros tipos, para outras regiões, para outros tipos de lesões. Mas aqui não.
Então, bordas maceradas, esqueçam AGE, esqueçam pomadas de assadura, esqueçam tudo que tem óleo. É creme barreira. E aí pode ser o creme barreira tanto na forma spray quanto na forma, né, creme? Até pode. Eu particularmente prefiro na forma creme, tá? Eu não gosto muito de usar aqui na forma spray. Não que não tenha indicação, mas é mais por uma questão de... O spray, quando eu espirro ele, eu acabo pegando aqui, ó, às vezes dentro da lesão, às vezes eu pego aqui fora do calcanhar, e não que isso seja um problema, mas dependendo da região, você não quer com que outras áreas adjacentes infiltrem com creme barreira, porque aquilo atrapalha muito na hora de eu fazer um curativo, uma fixação. Ele pode atrapalhar na aderência. Às vezes, se você usa um rolo filme, ele tem a tendência de aderir até melhor. Mas com micropore é uma vida para fazer essa aderência, entendeu? Então, eu prefiro o creme, mas dá para manejar com spray também, não é o fim do mundo. Então, é mais uma questão de afinidade minha com a pomada. Bom, o pessoal mandou umas rosas aí. Obrigado pela rosa. Daniel também. Só para o pessoal entender aí que chegou na live agora, a gente está com bastante gente na live, nós estamos explicando a diferença do rumo em que uma lesão do calcâneo pode tomar, tá? Então lá no começo, volta rapidinho lá só os 2 primeiros slides para mostrar. A primeira lesão, ela formou uma bolha de sangue, estourou, tomou uma proporção bacana e fechou. Olha a segunda lesão. A segunda lesão, vamos aí, mudança de slide. A segunda lesão, ela ressecou, rachou e saiu. E olha a terceira lesão. O corpo começou a absorver esse tecido morto. Então, cada fase da lesão a gente se preocupou em fazer uma determinada conduta, tá? Mas olha que bacana, a colagenase aqui, ó, ela funciona muito bem para todos os estágios da lesão. Olha como que cicatrizou. Isso aqui, pessoal, cicatrização de 2 meses, tá? Foi coisa muito longa, não, acho que foi até menos do que isso, se eu não me engano. Eu não tô com as datas aqui, mas isso aí é cicatrização rápida, tá bom? E eu vou ver se eu acho depois uma foto aqui. A gente tem um exemplo que não é um exemplo muito bom do que aconteceu com o calcanhar de um paciente nosso recentemente. Tá? A gente havia pedido para profissional fazer, na verdade, né, deveria ter feito a conduta do jeito que a gente solicitou, mas por teimosia, né, acabou querendo fazer do jeito que ela achava melhor. E aí o que aconteceu? Uma lesão parecida com essa começou a aprofundar, a aprofundar, a aprofundar, e aí infiltrou nos tendões, infiltrou no osso. O paciente teve o calcanhar todo necrosado e em questões de menos de 2 meses ele teve o pé amputado. A perna, na verdade, amputada. Então, assim, pessoal, quando um profissional ele dá uma conduta, quando um profissional ele estuda para falar uma coisa, e eu sei que tem muita gente que tem experiência, que tem muita gente que sabe, já tratou vários pacientes, mas confie naquilo que o seu enfermeiro está falando. Ele não estudou, ele não está passando uma conduta para você porque ele acha que aquilo vai fazer mal para o paciente. Se você quer mudar alguma coisa, conversa com ele, sabe? Explica numa boa, fala, ó, o que você acha da gente usar aqui, é interessante, mas não faça nada escondido, pessoal. Seja você profissional, seja você um familiar, tá? Porque a maioria das vezes acontece isso. Você passa uma conduta para essa pessoa fazer, a pessoa não confia porque a lesão às vezes ela toma uma proporção diferente nesse caminho, e aí por ela tomar uma proporção diferente, a pessoa acha que não está dando certo, aí começa a ficar preocupada, em vez de ela te avisar, ela vai lá e mexe em tudo, começa a perguntar para todo mundo, o que eu faço? O que você acha que eu tenho que fazer? Aí 500 pessoas ali começam a se intrometer, dar a sua opinião, vira uma bagunça, a pessoa entra numa conduta errada e a lesão evolui para uma piora rápida. Então, cuidado, se um profissional ele assumiu aquela responsabilidade, confie nele até o final, tá? Aqui, essa lesão, eu tenho muito a agradecer aí a familiar que seguiu exatamente da forma que eu pedi. Faça desse jeito, a pessoa fez desse jeito. Não discutiu, não reclamou, não me questionou, simplesmente fez. E olha que bonito. Evoluiu perfeito por uma cicatrização. Então não precisa disso, tá, pessoal? Vamos ser mais sensatos, mais tranquilos aí na hora da gente confrontar as condutas, porque
quem tem a perder é o paciente. E nesse caso aí, o paciente acabou perdendo a perna dele, tá? E não precisava disso, entendeu? Era uma lesão que, inclusive, ela não iniciou nem com necrose, era só um esfacelo. Tava mais simples ainda, entendeu? Mas, enfim, né? Esses tipos de coisa acabam acontecendo para deixar pra gente aí um aprendizado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque chegou muita mensagem, e aí eu não quero seguir a live sem antes responder. A Kika falou, eu usei muito essa pomada nos ferimentos que abriram no corpo do meu pai, ele era acamado, perfeito, Kika. Essa pomada, eu não sei se ela está referindo aí agora a colagenase ou o creme barreira. Mas eu acredito que seja o creme barreira, porque creme barreira serve para isso, pessoal, proeminência óssea, calcanhar, cotovelo, sacral, trocânter, todas aquelas regiões em que a gente tem uma propensão maior de deixar aquele paciente pressionado, tá? Então, deixa eu só comentar uma coisa aqui. É lógico, né? É meio que o óbvio, mas vamos comentar, porque senão parece que a gente não falou sobre. Todas essas lesões classificadas como lesão por pressão, precisa se preocupar com o quê? Que é o fator principal, mudança de decúbito, tá? Porque essa lesão ela abriu justamente por ela estar pressionada. Se eu mantenho ela pressionada, não adianta eu passar o melhor produto, a melhor cobertura, conversar com o melhor especialista se essa lesão ela vai continuar sendo pressionada. Então a tendência é que ela só piore, tá bom? Então a gente vai tanto no automático que eu acabei esquecendo de falar o que é o óbvio, né? Mas não deixa de ser o principal, o primordial.